Salve, nação rubro-negra, bom dia a cada um de vocês. Hoje o nosso Mengão 11h30 é informativo, até porque a gente precisa estar atualizando vocês sobre esse início da semana do Flamengo. Flamengo que vai atuar novamente na quarta-feira contra o Internacional. Flamengo que venceu nesse final de semana o Bragantino. Na verdade foi a primeira vez, que o Flamengo vence o Bragantino em pontos corridos aí no Campeonato Brasileiro. E que vitória, foi goleada, começou o mês de outubro com tudo. Mês de outubro esse que tem semanas aí importantes, começando a partir da próxima quarta, na primeira final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Você que está chegando aí agora, sobe esse like, bora se inscrever no canal Visão Rubro-Negra, compartilhe, porque a gente vai abordar alguns temas relevantes, como por exemplo, como é que está a situação do estádio do Flamengo. Tem algumas informações atualizadas para vocês que o nosso querido aí Bernardo Ramos trouxe. Iremos também falar aí sobre uma contratação que a nação rubro-negra tem pedido bastante esse final de semana inteiro nas redes sociais. Quem é essa contratação? O que esperar? Vale a pena? Não vale? Iremos abordar. Obviamente também iremos falar sobre o Vidal, que rebateu um jornalista chileno, falando algumas coisas que, segundo ele, é fake news, são inverdades trazidas. Iremos abordar isso aqui também nessa live informativa e também, obviamente, falar sobre a marca expressiva que Pedro e Arrascaeta têm alcançado até aqui, mês de outubro de 2022, que ajuda muito o nosso Mengão, cada vez mais aí na frente dos títulos principais. Então, você que está chegando aí na nossa live informativa, bora subir esse like, compartilha, porque você sabe, aqui promete muita seriedade, profissionalismo, sempre para estar atualizando vocês sobre tudo, tá? Primeiramente, vou começar falando sobre as marcas aqui, algumas informações relevantes, depois a gente vai falando em seguida sobre essa contratação e sobre o estádio, porque o Pedro, na partida contra o Bragantino, a gente sabe que ele fez um hat-trick, e as informações, pelo menos assim, de recorde, era do Lewandowski, que ele tinha 3 gols no dia 8 de março, contra o Salzburg, quando ele ainda pertencia ao Bayern de Munique, porque hoje ele é jogador, detentor direito ali do Barcelona. Quando ele pertencia ao Bayern de Munique, eles enfrentaram o Salzburg aí no dia 8 de março desse ano de 2022, e o Lewandowski tinha feito 3 gols em um intervalo de 11 minutos. Então o Lewandowski, ele fez 3 gols no intervalo de 11 minutos. E aí o Pedro veio contra o Bragantino e fez o quê? 3 gols em 5 minutos. Então foi o recorde, sim, de mundial, tá? Foi um recorde mundial de um jogador fazer 3 gols em menos tempos. E o Pedro aí, um cara diferenciado. A gente sabe, inclusive, que ambos podem se enfrentar na Copa do Mundo, Por exemplo, os europeus, onde está o Lewandowski, está no grupo C com o México, a Argentina e a Arábia Saudita. E o Flamengo aí está no grupo... E o Flamengo está no grupo G, é isso, no grupo G, com a Sérvia, Suíça e Camarões. Então eles podem se enfrentar em algum momento na Copa do Mundo. Imagina, Lewandowski contra Pedro, cara, duelo sensacional. Então muito legal ver o Pedro batendo essa marca totalmente relevante. Pedro e Gabigol, inclusive, que alcançaram juntos nesse ano de 2022 200 gols, Outra marca também totalmente expressiva. Outro jogador muito importante, fundamental, gênio, cérebro, o cara do time, o Arrascaeta, Não tem pra onde correr. Ontem a gente teve uma live, 8h30 da noite, a gente fez uma live somente com os membros, até para sair um pouco dessa bolha de política, foi muito bacana. Você que ainda não assistiu, depois que terminar essa live informativa, vai na live de ontem, foi uma live mais curta, mas foi bem legal o bate-papo. E sobre a Arrascaeta, o Arrascaeta tá brigando ali pelas cabeças como o jogador com mais assistências no futebol mundial. Ele tinha passado no sábado à noite o De Bruyne, que tinha 20 assistências, e o Arrascaeta, que deu 2 assistências contra o Bragantino, tanto para o Pedro quanto para o Gabigol. Ele tinha alcançado a marca de 21, que atualmente é a sua marca, 21 assistências em 2022, juntamente aí já pegando o clube do Flamengo e pegando também a seleção argentina, a seleção uruguaia, desculpa. E aí o Arrascaeta estava com essa marca em cima, só que domingo o De Bruyne, o Manchester City, jogou, ganhou até de 6-3, para mim foi uma goleada, e o De Bruyne deu 2 assistências, então ele tinha 20, passou para 22, então novamente o De Bruyne aí como o maior líder de assistências no mundo com 22, depois já vem o Arrascaeta colado ali com 21, e em terceiro lugar vem o Messi aí do PSG com 20 assistências. Então, a Arrascaeta, meus amigos, está nada mais, nada menos entre os caras com maiores
assistências do mundo, né? Disputando inclusive com o Messi ali do PSG. Então, outra marca expressiva de um jogador super importante, jogador relevante para o nosso Mengão, né? Então, não pode deixar passar batido. Sobre Arthur Vidal, o que aconteceu, Letícia? Que tem uma treta no Twitter, ele tá ali rebatendo jornalista e tal. É porque uma jornalista chilena, ela trouxe a informação aqui, vou até pegar aqui no contexto, tá? Ela trouxe a informação de que o jogador teria se negado a sair em um livro infantil há 5 anos atrás. Então não é uma coisa de agora. Que a informação do jornalista lá local é que ele teria se negado a sair em um livro infantil há 5 anos atrás. O Vidal ficou muito chateado com essa declaração e deixou muito claro que a informação não procede, que é fake news, que são inverdades, e explicou o ocorrido e disse o seguinte, ele até botou um texto lá, mais uma frase importante que ele explicou dizendo: depois das mentiras que tive que ver e ouvir hoje, esclareço. Há 5 anos, em 2017, saiu um livro de ilustrações esportivas. Era um livro que se vendia em livrarias, não de qualquer ministério. Então ele deixando muito claro aí que segue sua rotina normal, tá focado no Flamengo, e que essa acusação que foi feita em cima dele ontem no final de semana são mentiras divulgadas aí por esse jornalista local, tá? Então só para esclarecer o que foi que aconteceu, esse burburinho nas redes sociais. E ainda pegando o gancho de rede social, nesse final de semana, o que tinha de torcedores do Flamengo, principalmente no Twitter e no Instagram, falando: Marcos Braz não dorme no ponto, tem uma contratação sul-americana, de uma certa forma, vamos colocar assim, dando sopa, um cara com muito potencial numa posição que a gente está carente, e essa posição é a do Arrascaeta, que de fato até hoje o Flamengo ainda não contratou um cara à altura, ou pelo menos próximo, né, para quando a gente não tem um Arrascaeta à disposição, esse cara ser o homem da criação nesse time imediato, nesse time alternativo do Flamengo, e de fato a gente ainda não tem. Com isso, avaliando o jogo do final aí da Sul-Americana entre Independente Del Valle e Flamengo, Independente Del Valle e São Paulo, eu não sei porquê, tanto Flamengo, é porque o Flamengo tá chegando em finais aí, a gente fica assim mais elétrico nesse mês de outubro, né? Mas analisando esse contexto, galera, entre a final entre Independente Del Valle e São Paulo, que ocorreu no sábado, São Paulo foi vice-campeão, Independente Del Valle levou aí por 2-0, o meia-campista Independente Del Valle, o Favarelli, chamou muito a atenção dos torcedores do Flamengo e chamou, então confesso também que chamou a minha atenção. Chamou a atenção de vocês? Comentem no chat, porque ele me parece ser um jogador diferenciado, não é de agora, né, que ele tem sido destaque do time equatoriano, não é de agora que ele tem mostrado uma noção de leitura dentro de campo, uma criação diferenciada, não é um garoto, é um cara que já tem 29 anos, ele até teoricamente ali pela idade, ele é mais velho do que o Arrascaeta, a Arrascaeta tem entre 26 e 27, o Favarelli tem 29, então assim, é interessante, tá? É um jogador interessante, não é caro. Hoje mesmo, segundo o Transfermarkt, o valor avaliado ali do mercado, né, dele é 7,5 milhões de reais. E eu lembro que a diretoria do Flamengo contratou o Marinho por 7 milhões de reais. A diretoria do Flamengo contratou naquela época lá, aproximado cerca disso, o René. A diretoria do Flamengo contratou o Thiaguinho do Náutico da base por esse valor, né, aproximado. Então, 7,5 milhões de reais não é um valor alto, não é um valor expressivo para dizer que vai comprometer um orçamento, que não faz sentido a contratação. Primeiro que o valor é um valor aceitável para um jogador muito interessante. Segundo que ele está aí num time que com certeza se o Flamengo buscasse uma pesquisa, depois dele ter sido valorizado, pela forma também como tem atuado, eu tenho certeza que pode ser que essa negociação viria para frente. E os torcedores do Flamengo diziam assim e dizem ainda, né, nas redes sociais: Favarelli para ontem no Flamengo, Marcos Braz. Favarelli do Del Valle é um bom jogador. Não é de hoje que se destaca, deve ser relativamente barato e seria bom para a reserva da Arrascaeta. Fique de olho, Flamengo, algum dos comentários aí da galera. Tem outro comentário aqui também assim: mais uma vez Favarelli do Independente Del Valle é craque. Disse isso há muito tempo, Flamengo podia ir atrás, o cara é muita bola. Outro comentário: por favor, Flamengo, vai atrás do Favarelli. Favarelli pra já no Flamengo. O cara já vem jogando bem, tem uns 3 anos. É isso que a gente tá falando, ele tá bem há uns 3 anos. O Flamengo precisa parar de olhar só pro mercado europeu. Ah, o Flamengo olha pro mercado sul-americano. Então cadê contratações como essas, pontuais, para posições que é necessária, que a gente não vê o Flamengo se movimentando? A gente vê indicação do mesmo empresário, Bertolucci Cia.
A gente vê situações na Europa, né, mercado da bola se movimentando, mas jogadores bons no futebol sul-americano a gente não vê sendo sondado nem sendo monitorado. Então isso é uma preocupação e eu concordo com todos os torcedores, lendo alguns comentários aqui da galera no Twitter e no Instagram. Eu concordo com todos os comentários da galera que está citando aqui o Favvarelli como uma boa reposição. Se viu o Oscar inclusive esses dias deu uma declaração, né, num podcast e pareceu se sentir muito à vontade, parece até que já era jogador do Flamengo. E o Oscar falou muito à vontade sobre toda essa situação. Acredito sim que ele vem em janeiro para essa posição também de meio de campo, que é o que a gente está retratando, mas não tira a necessidade de você trazer um Favvarelli. Por quê? Se o Favvarelli joga no time alternativo, o Oscar pode jogar também numa função do Everton Ribeiro, caindo um pouco mais para a esquerda, ou então ambos fazendo aproximado ali no meio de campo, trocando de posição. Eu acho que o Flamengo se agregaria bastante em qualidade para o elenco, o Flamengo ficaria mais encorpado, visto que, na minha opinião, o Marinho não supre nem perto do que o Everton Ribeiro joga. Ele participa desse time alternativo porque é o jogador que tem a disposição para essa função. No setor do Arrascaeta, a gente vê mais a garotada da base recebendo, né, oportunidades. O Matheus França recebeu essa oportunidade junto com o Vitor Hugo no último jogo. O Vidal, às vezes, aparece ali como elemento de surpresa nesse segundo volante. O Diego, atualmente, infelizmente, é o cara da criação que, gente, não dá, tá? Diego não dá. Ainda bem que também o ciclo já está encerrando, toda a gratidão e tudo mais. Então, é necessário, sim, essas reposições. E, além do Oscar, com a possibilidade dele vir em janeiro, eu traria também o Favvarelli, ou então o Orelhano, que eu sempre deixei claro aqui, que é um outro meio-campista com muita qualidade. Agora sim, galera, sobre o estádio, né? Vamos explicar para vocês sobre o estádio. Formação aí do Bernardo Ramos, cara super inteligente, competente desse meio de futebol. Só antes de pedir para você, já deixou o like? Não se esquece de deixar o like não. Já se inscreveu no canal? Não se esqueça de se inscrever, compartilha e sobe aí a hashtag aí no chat, nos comentários para quem for acompanhar depois também, para o Flamengo agilizar, principalmente agora depois dessas eleições, agilizar o processo principal para esse estádio do Flamengo não se tornar mais uma falácia e sim se tornar realidade, o torcedor que está muito empolgado. Vamos lá, sobre o estádio do Flamengo, qual é a situação, Letícia? O Bernardo Ramos, ele trouxe a notícia de que está tendo obras no terminal Gentileza, no gasômetro do BRT-VLT, aí no Rio de Janeiro. Então tá tendo essas obras e ele teve com algumas pessoas que explicou um pouquinho, pessoas assim que entendem da área, pessoas que estão envolvidas, que explicou um pouquinho sobre esse assunto. Além dessa situação dessa construção, só para deixar claro, foi noticiado alguns dias atrás sobre a contaminação, né, do solo no gasômetro. Essa contaminação, eu já expliquei aqui na live, ela não vai inviabilizar de nenhuma forma o processo de construção do estádio. Mas como eu expliquei também, o fato do solo ser algo delicado iria demandar mais tempo. Então não seria uma coisa assim, o estádio demora 3 anos para construir. Mas como existe o processo da descontaminação, o estádio levaria mais tempo de construção. Não sei se seria 4, 5 anos. Tudo depende do estudo do solo que fosse feita para saber o tempo de descontaminação para o Flamengo, então, depois começar a construção do estádio, tá? Mas é algo de um processo mais demorado. Só que existe um lado negativo disso tudo, porque quando o processo quando o solo está com isso, automaticamente o valor do terreno ele cai, né? Então o Flamengo pode conseguir um barateamento do terreno e isso pode ser um lado positivo para a construção. Só que, para construir esse terminal, segundo o Bernardo Ramos, ele vai ocupar, e está ocupando, né? Vai ocupar uma faixa ali de 10 a 15 mil metros quadrados. Ainda assim, sobraria cerca de 90 mil metros quadrados para a construção do estádio. Dá para construir um estádio em 90 mil metros quadrados para 100 mil pessoas? Dá. Só que o projeto e a intenção do Flamengo, segundo o próprio Landim, presidente do Flamengo, não é só chegar, construir um estádio e pronto. É construir uma cidade do Flamengo, é um projeto do Flamengo. Com o quê? Com estacionamento, com shopping center, com lojas, quem sabe, né, alguns locais de hospedagens, principalmente para torcedor off-Rio, enfim. A ideia é uma cidade expansiva do Flamengo, não é somente o estádio pronto. E aí, essa situação é o que complica. Por quê? O Bernardo Ramos explicou que existe um projeto de calha que precisa ser alterado na prefeitura, esse projeto precisa ser alterado na prefeitura, para que seja necessário a construção de um estádio para 100 mil pessoas.
e, além disso, um estudo muito bem analisado em todos os âmbitos para conseguir fazer nesse espaço destinado, fora o terminal e Gentileza, fazendo um espaço destinado mais do que um estádio. Fazer também essa cidade Flamengo, que é a pretensão do nosso presidente, tá? Então, assim, esse projeto precisa ser modificado, precisa ser analisado junto com a prefeitura, com o seu prefeito Eduardo Paes, né, que é do Rio de Janeiro, para que tudo seja viabilizado de uma forma mais coerente. Então, a situação hoje não está tão simples. É possível? É, mas não está tão simples como muitas vezes está sendo propagado aí em algumas redes sociais. Mas a expectativa e o sonho do torcedor, ela permanece. Aguardemos agora os próximos capítulos. A cobrança tem que aumentar cada vez mais, principalmente agora depois desse processo eleitoral, porque enquanto a eleição não ocorria, muita gente estava falando sobre isso aí para conseguir voto. Então a cobrança tem que vir agora, depois que passou as eleições, cada vez aumentar aí, para que o estádio do Flamengo saia do papel e se torne cada vez mais uma realidade para mim e para você, torcedor do Flamengo, que sonha obviamente com isso, tá? Então vamos aguardar os próximos capítulos. A atualização é essa: o Flamengo precisa se movimentar com esses projetos para conseguir fazer a cidade do Flamengo se tornar possível, tá bom, gente? Tem algumas outras notícias, muita gente falando sobre Nacho, do Atlético Mineiro, vi algumas pessoas falando sobre Hulk, né, no Flamengo. Não tem verdade sobre nada disso. A situação do Nacho é que ele hoje não está sendo tão valorizado no Atlético Mineiro, e aí o Renato Maurício Prado até trouxe a informação de que não tem como o Atlético Mineiro negociar o Nacho para o Flamengo, porque se tem 3 clubes que não vão negociar jogadores entre si, é o Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, para não reforçar o rival. Então, para mim, isso é muito óbvio, tá? Por isso que eu sempre falo, tem muitas notícias fake news sendo propagadas para vocês aí. E a outra situação, vi algumas pessoas falando sobre Hulk no Flamengo. Cara, não tem nada disso, não tem nada disso. Não é porque ele tá em baixa, num péssimo momento no Atlético Mineiro. Na verdade, o Gabigol entrou na cabeça do Hulk, né? Depois que o Gabigol falou lá, eles vão conhecer o inferno, não sei o quê, o Hulk não foi mais o mesmo. O Hulk, na verdade, até sumiu do panorama de seleção, panorama como o melhor jogador em 2022 e tudo mais. Então não tem nada entre Hulk e Flamengo. Só queria esclarecer isso aqui pra vocês, pra trazer toda a verdade sobre essa situação. No mais, a gente vai estar informando aqui, porque hoje à noite tem vídeo de notícias com o Lucas. Então a gente vai trazer aí as demais informações no vídeo hoje à noite, em torno de 8 horas, 8h30, para você ficar bem informado. Ativa o sininho, deixa o like, se inscreva. Saudações, isso aqui é Flamengo Nação. Até mais.